Olá a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui fazendo um debate a partir dos canais de comunicação da CUT-DF e hoje nós estamos com o companheiro Júlio Turra. Júlio Turra, que foi diretor executivo da CUT Nacional, hoje é assessor político da direção executiva da CUT Nacional e está aqui para conversar conosco sobre a ditadura militar no Brasil. Esse período que iniciou em 64 e o movimento sindical teve um papel importantíssimo na luta pela redemocratização do Brasil e o próprio Júlio Turra foi um grande personagem desse processo, inclusive porque chegou a ser um dos presos políticos, né, Júlio? Muito obrigado por estar aqui. Um abraço a todos, é uma satisfação estar com o pessoal do DF, CUT-DF, sindicatos da região. Estamos aí. Júlio, Estamos aí para alimentar esse debate sobre o nefasto período da ditadura militar no Brasil. Como é que foi essa sua participação específica, pessoal? Você foi preso pela ditadura, né, Júlio? Quando houve o golpe em 64, eu era moleque, né? Eu tinha 11, 12 anos de idade. Meu pai era janguista, apoiava o Jango, ouvia tudo pelo rádio, aqueles radião que ficavam em cima da mesa, né? Cheguei a ver pessoalmente o Jango, minha mãe me levou uma vez no Ibirapuera, em São Paulo, eu sou paulistano, né? O cara pálido, me chamou a atenção que ele era pálido. Mas com 15 anos eu já estava no movimento secundarista, né? Participei das passeatas de 68, a baixa ditadura, tive naquela famosa passeata da camisa sangrenta que o Zé Dirceu levantou em cima de um carrinho de som, depois da Batalha da Maria Antônia, entre a extrema-direita do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, e a estudantada do movimento estudantil. Depois veio os anos de chumbo a partir do AI-5, né? De 1968. Não entrei na luta armada, não era minha praia era trabalho de massa. Perdi amigos que entraram na luta armada. E ajudei a reconstruir o movimento estudantil na USP, em São Paulo, que era uma espécie de aldeia de Asterix naquela época, né? O movimento operário só trabalho de clandestino ultra de formiguinha, né? No movimento estudantil havia uma maior liberdade de ação, então fui protagonista dessa época, ao lado de centenas de companheiros que seguiram na carreira política, outros viraram artistas, músicos, escritores, intelectuais, uma boa geração aquela dos anos 73 a 80, por aí. Entrei no movimento sindical, já no movimento estudantil fui preso 2 vezes, fichado do DOPS. Eu dava aula, né, para cobrir o meu orçamento de estudante, e entrei em lista negra, fui perseguido, não conseguia aula, arrumava por 3 meses, era demitido. O que me levou a reclamar anistia. Fui anistiado, veja você, no ano do centenário da Revolução Russa, 2017, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. E depois que entrou a Damares, cassaram minha anistia. Está tudo pendente lá, não recebi um tostão ainda da anistia. De qualquer maneira, participei ativamente da reconstrução do movimento estudantil e do movimento sindical, desde o período pré-histórico da CUT, né? Os ENCATs, Encontros Nacionais da Classe Trabalhadora. Antes dos ENCATs, ENTOIs, Encontro Nacional de Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical, que a origem da CUT está aí, a oposição à estrutura sindical oficial, controlada pelo Ministério do Trabalho, unicidade sindical, imposto sindical, financiamento público, sindicato, estatuto era padrão, primeiro artigo, é órgão de colaboração com o poder público. Assim era definido o sindicato no Brasil. Contra isso nasceu a CUT. E desde do conclate da Praia Grande em 81 até o conclate de 2019, comecei e terminei minha trajetória de dirigente da CUT na Praia Grande, veja você. Pois é. 22 anos tive na Executiva Nacional. Mas na época da ditadura, nós tivemos um trabalho espetacular. Foi o movimento sindical, o movimento dos trabalhadores, a partir das grandes greves do ABC, que efetivamente sacudiu os alicerces da ditadura militar, né? Acelerou a sua decadência e, finalmente, a sua queda em 85. Pois é, Júlio. E hoje vivemos um governo recheado de militares, né?
um governo extremamente autoritário, com um discurso que enaltece, o presidente faz um discurso que enaltece o período da ditadura, enaltece a tortura que aconteceu nesse período, mas você enxerga semelhanças entre o período propriamente dito da ditadura com o momento atual político do Brasil? Bom, do ponto de vista do que era o Brasil à época, do que é hoje, muito diferente. Mas tem alguns elementos de continuidade. Como é que se deu o final da ditadura militar? Se deu com a Constituinte, né? Do ponto de vista político e institucional, com a Constituinte. O que rompe terminou seus trabalhos em 88. Em 85, formalmente acaba o regime militar, mas a Constituição é deixada pelos milicos. A carta promulgada, né, foi fruto de nenhuma Constituinte, em 87. E que foi, em 77. E que foi emendada várias vezes, inclusive com o AI-5, 78, que fechou o regime de vez. O regime começou a reabrir a partir de 73, 74, com o Geisel. Aliás, foi a última vez, 77, né, que um presidente da República, no caso era um milico, era o Geisel, demitiu o chefe do Estado-Maior, né? Agora foi o Bolsonaro que demitiu. Só que, na época, o Geisel queria uma abertura lenta, segura e gradual, e o Silvio Frota, que era o linha dura, que era o chefe do Estado-Maior do Exército, não queria abertura. Agora o sinal parece invertido, né? Pois é. Parece invertido. O cara que foi demitido não queria se meter tanto quanto o Bolsonaro gostaria na defesa do governo Bolsonaro politicamente, né? Agora, os milicos que foram criados como oficiais no período da ditadura militar nunca sofreram qualquer consequência dos atos que cometeram durante a ditadura. Nunca foram punidos por tortura, aliás, foram anistiados, né? Tortura, que é um crime do Estado, né, gente? Foi colocado em pé de igualdade com um jovem idealista que pegou em armas para combater a ditadura, todo mundo anistiado igual. Exato. Os privilégios dos milicos foram mantidos. É bom lembrar que a Constituição atual, promulgada pela Constituinte, manteve entulhos da ditadura, inclusive o famoso artigo 142, que volta e meia volta à tona aí, que o poder do Estado pode convocar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Na época, o PT e a CUT, que foram responsáveis por vários aspectos dos capítulos sociais democráticos da Constituição, rejeitaram a obra no seu conjunto, dizendo, escuta, o Centrão, na época já chamava Centrão, Rodrigo, o Centrão pegou as nossas bandeiras, assimilou algumas, fez um remendão por cima e não alterou estruturalmente o Brasil. A propriedade de terra continuou igual, não foi feita nenhuma reforma agrária, né? A estrutura sindical foi meio remendada, porque manteve o imposto sindical e a unicidade, né? Os crimes da ditadura não foram punidos, e quando a Dilma ousou criar a Comissão da Verdade, todos aqueles milicos saudosos da ditadura, anistiados pela Constituinte, começaram a se incomodar e jogaram um papel, inclusive, num golpe que depois a Dilma. Tudo isso porque o Brasil queria fazer uma reconciliação com o próprio passado, né? Pois é. Não, para eles era inadmissível, a maior provocação. Nos dois períodos do Lula, até que eles não se estranharam muito com o Lula. Cumpriram seu papel institucional. Quando a Dilma sacou a Comissão da Verdade do coldre, aí os caras... Mas acho que uma das ofensas que eles viam era que a própria Dilma era uma inimiga do regime. Claro, claro. Porque o conceito das agulhas negras, né, da Escola Superior de Guerra, é da guerra interna, né? Tem um inimigo interno, que é o povo brasileiro, ou o setor do povo brasileiro que tem consciência e que luta pelos interesses da maioria. Esse é o inimigo interno. Então, infelizmente, as nossas Forças Armadas não passaram por nenhum processo de democratização, enquanto o Brasil se redemocratizava de algum modo, né?
E hoje isso gerou uma casta militar que teve os seus abortos. Bolsonaro é um aborto. O Bolsonaro foi expulso do exército, todo mundo sabe, era um cara indisciplinado, mas que alimentou esse revanchismo, né, das viúvas da ditadura, e que se expressa a presença de 6.500 milicos no governo Bolsonaro. Pois é, não é um governo ditatorial, foi eleito pelo povo, enganado porque o cara era antissistema, imagina, a parte mais podre do sistema. Mas o fato é que tem similaridades, embora eu não acho que está na hora do dia imediatamente, apesar de toda a crise brutal, histórica, a maior já vivida pela história do Brasil, que é a combinação da crise econômica, política e institucional com a pandemia, não vejo o golpe militar na esquina. Mas tem as viúvas da ditadura que não foram punidas e continuam agindo, né? E o Bolsonaro representa, de alguma forma, esse sentimento revanchista, né? Combinado com outras loucuras, combinado com a turma do terraplanista, o ministro que acabou de sair, aí, o chanceler, o meninão que acabou de sair, combinado com os evangélicos, que são os oportunistas. A mulher estava a favor do PT e do Lula, eles rezavam missa para o Lula, né? Agora, acho que nós vivemos uma situação muito difícil, uma crise política muito grande, mas não estamos às vésperas, pelo menos não vejo, espero que eu esteja sendo muito otimista, né, de uma nova ditadura militar. Acho que o que está na ordem do dia, ao contrário, é a luta pelo fim do governo Bolsonaro, quanto antes melhor, para salvar o país. Você falou aqui agora que nós temos mais de 6.000 militares ocupando cargos no governo. Exatamente. Você acha que isso é uma ameaça à democracia? Eu acho que isso não é democrático. Não sendo democrático, é uma ameaça à democracia. Mas não digo que, por causa disso, os caras estão arquitetando, no alto comando das Forças Armadas, um golpe militar. Não me parece ser. Porque, se for, está muito mal ajambrado, né? Porque no dia de hoje nós acordamos com a notícia de que Exército, Marinha e Aeronáutica, os caras se demitiram. Em protesto contra a mudança de ministro da Defesa do Bolsonaro. Mas, Júlio, e o movimento sindical, que você já falou aqui, que foi extremamente importante para abalar os alicerces da ditadura, as grandes greves do ABC, greves que estouraram no Brasil inteiro. Você participou de várias dessas greves, a reconstrução do movimento sindical combativo a partir da construção da CUT, a construção do Partido dos Trabalhadores, todo esse processo que levou a uma redemocratização do Brasil lá no final da década de 70 e início dos anos 80. E hoje, qual que é o papel do movimento sindical no Brasil de hoje? Bom, o movimento sindical e a CUT, em particular, jogaram o papel que jogaram nos anos 80, 90, porque foram um movimento sindical. Gente. Isso é, partiam da defesa dos interesses, dos direitos da classe trabalhadora, que é quem constrói a nação brasileira. Defesa do salário, do emprego, dos direitos trabalhistas e tudo mais. A partir daí é que ele passou a ser um protagonista na luta pela democracia. Hoje a situação é muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo. O sindicalismo foi pego de calças curtas, como todo mundo foi pego de calças curtas, pela pandemia. Embora a origem da crise que nós vivemos não é o vírus, a origem é o sistema capitalista. Já estava anunciada uma crise brutal do sistema, já estavam se preparando para isso. Nós discutimos isso no último congresso da CUT, essas transformações do sistema. Já em 2019, a gente nem falava ainda em Covid, em coronavírus, e já estava uma situação dramática. Né? E a pandemia veio acentuar essa situação de extrema defensiva da classe trabalhadora. Então, eu vou te dar um exemplo de como eu penso, Rodrigo. Sindicalista não é cientista, certo?
Então, eu acho que o sindicalista não é ele que tem que tomar a iniciativa de propor lockdown, mais ou menos ou mais. Agora, se o cientista que entende do assunto propõe, qual deve ser a reação do sindicalista? Ok, vamos ouvir a voz da ciência. Agora, a condição número 1 para ter qualquer tipo de fechamento da economia no Brasil é comida na mesa do povo trabalhador. Se não, gente, qual é o resultado? Aqui no Brasil não tem nada. Aqui é uma confusão. Há mais de um ano, o governo é negacionista, os governadores de estado, cada um faz de um jeito, os prefeitos, cada um faz de um jeito, cada cidade do país aplica a vacina de acordo com o que acha que tem que aplicar, não tem um plano nacional. Agora, em todo lugar, falta comida na mesa do trabalhador. E não fui eu que falei, hein? Foi um cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz esse ano, cientista, que falou, olha, está todo mundo preocupado com a pandemia da Covid, mas a grande pandemia que vai vir vai ser a da fome. Em função das medidas tomadas pelos governos para defender os capitalistas, as empresas, né, e dar merreca para o povo, a fome está se ampliando. No Brasil, hoje, o problema é a fome, gente. Como é que você vai chegar para um trabalhador informal e falar, fique em casa? Tem que pagar para o cara ficar em casa. A primeira exigência que o sindicalista tem que levantar é da ajuda emergencial. É os R$600. Devia ser mais, devia ser um salário mínimo. Porque, senão, não vai passar dos 40%. No auge do ano passado, o máximo que teve aqui em São Paulo de confinamento social foi 40%. O que quer dizer isso? Da classe média para cima. Funcionário público que tem o salário garantido e da classe média para cima. O resto, se não sai de casa, morre de fome. Então, para preservar a sua saúde, o governo tem que agir, o Estado tem que agir, todos os níveis de administração têm que agir. E tem que botar comida na mesa do trabalhador. Ajuda emergencial. Porque, senão, não há. Você pode decretar o lockdown que você quiser, que o povo vai ficar diante do seguinte dilema. Ou eu morro de fome ou morro de vírus. Do vírus dá para escapar, posso ter sorte. Da fome não dá. Acabei de ver uma entrevista de um velhinho aposentado, tem uma aposentadoria miserável, que diz, eu morro de medo de sair na rua, mas se eu não sair na rua para vender as minhas bugigangas, eu morro de fome. Então, a primeira medida sanitária para preservar a vida de todo mundo não é o Dória decretar lockdown e todo mundo ir para a praia. Ou o Ibanez decretar lockdown e garanto que aí em Brasília tem um monte de miserável que está tentando se virar apesar do lockdown. É garantir dinheiro para o povo ficar em casa. Infelizmente, hoje em dia, os sindicatos falam muito mais em lockdown do que ajuda emergencial. Eu inverteria a equação. Minha primeira exigência é dinheiro na mão dos trabalhadores. Fábrica fecha, por exemplo. Ah, não, eu vou fechar porque eu estou preocupado com a pandemia. Mas, pessoal, os dias que eu ficar fechado aqui, você vai repor depois com o banco de horas, hein? Pessoal, eu vou fechar, por causa que estou preocupado com a pandemia, vocês estão pedindo para fechar, eu vou fechar, mas nós vamos reduzir o tal rendimento não sei o quê. Por que é o trabalhador que tem que perder nessa situação? Hoje, no mundo inteiro, os ricos estão mais ricos, os pobres estão mais pobres. No Brasil, então, é escandaloso, gente. Depois que o Congresso liberou a compra de vacina para o setor privado, você já viu a barbárie que está acontecendo, né? Os caras vacinando em garagem lá em Belo Horizonte. A enfermeira falou, não, eu vim aqui de outro lugar. Quer dizer, estava vacinando lá na Belgo Mineira, uma grande... Os caras estão fazendo contrabando de vacina privada, gente. E o povo na fila esperando chegar a sua vez. Então, nós precisamos de um SUS de qualidade, estava sucateado, e ainda bem que, mesmo sucateado, nós temos SUS, que foi o que impediu que a catástrofe fosse ainda maior. Tem uma pandemia descontrolada, no meio de uma crise política aguda, com a economia no buraco, 15 milhões de desempregados, subempregado de monte. E a palavra de ordem sindicalismo não pode ser, né? Única e exclusivamente exigir lockdown, alguns de 15 dias, de 20, de 30, sei lá quanto. Eu respeito a ciência,
Agora, como sindicalista, eu diria, muito bem, dona Ciência, vamos ficar em casa. Agora precisa dar dinheiro, a condição para fazer isso, para que isso seja eficaz, é que o povo trabalhador formal, informal, miserável, que vive nas periferias, precisa de comer, porque senão não vai ficar em casa. E aí a contaminação vai continuar e não adianta 40% ficar no seu apartamento, porque o povão vai continuar na rua e o contágio vai continuar perversamente ceifando vidas. Essa é a minha opinião. Auxílio emergencial para quem precisa, vacina para todos e vamos lutar pelos direitos e empregos. E a primeira medida sanitária e política é abreviar o mandato desse celerado que está aí no poder, né? Que é o maior obstáculo para um enfrentamento racional a essa pandemia. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né, inclusive. É verdade. Júlio, quero agradecer demais você ter participado aqui conosco, se disposto. E eu quero deixar um abraço para todos vocês. Muito obrigado e seguimos em frente. A luta continua. Vamos que vamos, Rodrigo. Um abraço. Um abraço a todos.